Nesse vídeo, você vai aprender sobre dimensionamento de vigas de transição, avaliando a influência da resistência do concreto e da rigidez da estrutura no custo destas vigas. Sou o engenheiro civil José Salvador e seja bem-vindo ao canal Engenharia 2 Pontos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos. Nos vídeos anteriores, dimensionamos uma viga de transição com a menor seção possível que atendia aos estados limite último e de serviço. Avaliamos a influência da variação da largura e da altura da viga nos custos das mesmas. Agora, avaliaremos a influência da rigidez da estrutura e da resistência do concreto nestes custos. Vou compartilhar a tela para continuarmos os estudos. Esta é a planta de forma que estamos trabalhando neste estudo. Só recapitulando, essa é a viga de transição, a V3, que está com a parte do pilar P8 até o pilar P11, e tem o apoio, o pilar P9, que morreu nesse pavimento. A viga de referência, que conseguimos o melhor estado limite último, que atendeu o estado limite último e o estado limite de serviço, foi de 25 centímetros de largura por 90 centímetros de altura, que teve um consumo de aço de 847,8 quilos e um consumo de concreto de 3,376 metros cúbicos e uma forma de 29,52. Então, essa é a nossa referência para continuar nossas comparações. Essa é a viga que nós dimensionamos. Hoje vamos iniciar avaliando a influência da resistência do concreto. A viga referência, o concreto foi 30 MPa. Agora estamos no concreto 35 MPa, onde obtivemos o seguinte resultado, né? Um consumo de aço de 708,5 quilos. Agora a forma, né? e o concreto, o volume de concreto vão ser os mesmos, que nós estamos mantendo a seção constante e variando apenas a resistência do concreto. Para concreto 40 MPa, o consumo de aço de 735,3, concreto 45 MPa, 737,4, e aqui apresentamos um resumo, um quadro resumo, mantendo a seção constante, igual está aqui no quadro, e o concreto de 30 até 45 MPa. Então, só revisando aqui, ó, 25,90, que é a nossa referência, 847,8. 25 por 90, 35 MPa, 708,5, com 40 MPa, 735,3 e 45 MPa, 737,4. O que podemos observar é que, a partir de um certo momento, o concreto praticamente não alterou mais o consumo de aço, mesmo alterando a resistência do mesmo. E o ponto de menor custo, né, ficou sendo de 25 por 90, 708,5 quilos de aço. O concreto e a forma são iguais para todos, então vamos comparar o custo apenas desses dois primeiros, que foram que tem consumo menor de aço, já que as outras dimensões, os outros consumos de materiais são idênticos. Então, a armadura e o valor de armadura, de concretagem, né, e de formas estão aqui, são os mesmos usados anteriormente, que a armadura R$ 8,10 por quilo, incluído mão de obra e materiais, os outros a mesma coisa, incluído material e mão de obra, concreto 370, o 30 MPa, 35 MPa, R$ 400 por metro cúbico, e a forma, R$ 31 por metro quadrado. Então, a gente observa aqui que, considerando como referência 100% a nossa viga 25,90, que deu um custo de R$ 9.031,34, e a mesma viga com concreto 35 MPa, o custo foi para R$ 8.004,37, equivalendo a 88,63% do custo da viga de referência. Então, podemos observar que, aumentando a resistência do concreto para 35 MPa e mantendo a mesma seção transversal, tivemos quase 12% de economia na nossa viga. Então, até nesse momento, variamos a altura, né?
variamos a largura e variamos a resistência do concreto. Antes de tratarmos da rigidez, que é uma coisa mais complexa, que envolve até uma análise mais criteriosa da estrutura, será que teríamos, com esses 3 parâmetros, uma viga que nós poderíamos chamar de ideal? Se nós pegarmos os 3 resumos aqui que nós vimos nos vídeos anteriores, para a viga, alterando a largura, nós encontramos que 30 centímetros de largura teria sido a viga mais econômica, embora a diferença fosse pequena em relação à viga de referência, mas detectamos ali que a viga 30 por 90 tinha o menor custo. Quando alteramos a altura, observamos que a viga que nós obtivemos menor custo foi a 25, aí está mantendo a largura constante, foi a 25 por 110, que deu 94,08% em relação ao 100%, que é a viga 25,90. Né? E quando alteramos apenas a resistência do concreto, o concreto 35 PA. Será que, se eu usar uma viga de 30 de largura por 110 de altura e com FTK 35 PA seria a viga ideal? Vamos, então, analisar uma viga agora nessa situação e ver que resultados a gente obteve. Então, uma viga que nós vamos imaginar que seja ideal, com B igual a 30, H igual a 110, FTK igual a 35 MPa. Está aqui o detalhamento dessa viga. Está o consumo de concreto, de aço e de forma. Concreto, 4,95 metros cúbicos, forma, 36 metros quadrados, e a resistência e o consumo de aço, 730,5. Se pegarmos os custos, né, os mesmos valores de custos unitários do anterior, a gente vai ter, para essa viga ideal, um custo total de 9.013,05. E a viga 25,90, que é a nossa referência, 9.031,34. Então, a gente observa que a diferença de custo praticamente é nenhuma, com uma grande desvantagem, que é a altura da viga. Será por que isso? Né? É bem provável que seja questões relacionadas à rigidez. Né? Nós já falamos em outros vídeos anteriores que, quando eu começo a aumentar muito a rigidez da viga, eu tenho problemas quanto aos esforços solicitantes da viga, que eles passam a ser maiores, porque a ligação pilar-viga fica tendendo mais, devido à inércia da viga ser grande, ficar mais momento com a viga, nesse equilíbrio de nós aí, né? Então, para este edifício e os parâmetros considerados, né, uma viga 25,90 com FTK 35, desses todos que a gente observou aqui, é a mais econômica, que deu um custo estava aqui, vamos ver o custo, que deu um custo de 8.004,37. Então, embora a gente, separadamente, analisando largura, analisando altura e analisando resistência do concreto, observamos que poderíamos imaginar que uma viga com 30 por 110, concreto 35 MPa, tivesse valores menores, mas o conjunto disso acabou, principalmente, a largura e a altura sendo maior no mesma viga, né? Deu uma resistência, deu um consumo de aço maior e, com isso, tivemos um custo mais elevado. Então, até nesse momento, podemos considerar que a nossa viga ideal, né, em termos de custo, é a viga que tem, né, uma dimensão de 25,90, que é a nossa viga em termos de dimensões, a nossa viga referência, mas agora com concreto 35 MPa. Então, agora, já com essa nossa viga ideal aí, em termos de sem mexer no restante da estrutura, nós obtivemos resultado. Agora, vamos imaginar, né, que se eu pudesse mexer na rigidez de outros elementos da estrutura para ver a influência na viga de transição. A primeira análise que vamos fazer é a influência da rigidez da viga superior, no pavimento superior, né? A viga correspondente àquela viga de transição que está no pavimento superior. Se eu aumentar a rigidez dela, se eu vou ter algum ganho na nossa viga de transição.
Então, influência da viga superior, nós vamos chamar o que é viga superior? É a viga do pavimento correspondente à viga de transição, só em pavimento acima. Vamos ver a variação da altura da viga superior até a altura de 90 centímetros, que é a mesma altura da viga de transição. E obtivemos, fazendo essa viga superior com 90 centímetros de altura, né, obtivemos um consumo na viga de transição de 840 quilos de aço. O volume de concreto e a área de forma foi a mesma, porque a gente não alterou a dimensão da viga de transição. E com isto, o custo da viga, agora a mesma viga, né, com o mesmo concreto, com a mesma dimensão em transição, só que aumentando a seção da viga superior, esse custo caiu para R$ 7.903,09. Lembrando que a viga de referência tinha um custo de R$ 9.031,34. Então, houve uma redução de 12,49%. Isto, né, é uma diferença pequena do custo da viga de transição, se a gente considerar, né, um aumento do consumo de concreto, de aço e forma da viga superior. E também aumenta a carga dos pilares. O maior inconveniente, com certeza, é que teve que aumentar a altura da viga superior. Mas o objetivo foi só mostrar o seguinte: se eu aumentar a altura da viga superior, eu posso diminuir o consumo de aço da viga inferior. Verificamos que esse consumo, essa diminuição de consumo não foi tão significativa se compararmos com os valores que foi de aumento de concreto na viga superior e eventuais cargas maiores nos pilares. Uma outra solução, talvez em termos de rigidez, que vale a pena ser verificado, eu tentar, se eu preciso diminuir a seção da viga em transição. Vamos supor que esse 90 centímetros fosse uma altura que não, em termos arquitetônicos, não fosse adequada. Será que se eu aumentar um pouco a altura da viga superior, e eu diminuindo da viga de transição, eu teria um conjunto que seria econômico, né? Então, após várias simulações, a opção que atendeu ao estado limite útil, estado limite de serviço, eu variando as alturas das vigas, foi a viga de transição conseguir reduzi-la para 25/80, desde que a viga superior fosse para 20/80, ou seja, aumentou-se 10 centímetros na altura da viga superior e diminuiu 10 centímetros da altura da viga de transição. 10 centímetros é bastante significativo para um pé direito de uma edificação. Então, vamos avaliar se isso aí impactou muito no custo. Então, está aqui o detalhamento dessa viga 25/80. E tivemos um consumo de aço agora de 705,2, diminuiu também o volume de concreto, já que diminuiu 10 centímetros na altura da viga de transição, foi para 2,88, e a forma 26,64. O custo, né, dessa viga de 25/80 ficou em 7.603,56, que é menor do que a viga de referência nossa, 9.031,34, dando uma redução de custo de 15,81%. O único inconveniente desta opção é que aumentou um pouco a altura da viga superior, mas pelo menos ficou equilibrado, né? Diminuiu 10 embaixo e aumentou 10 em cima. Então, pode ser essa opção, pode ser uma alternativa para diminuir a altura de uma viga de transição. Entretanto, não podemos esquecer que teremos um aumento na altura da viga superior. Uma outra opção, né? Observe, nós estamos avaliando a rigidez pontuais, né? Porque nós estamos fazendo uma análise pontual, não alterando toda a rigidez de toda a estrutura, porque isso iria implicar em uma outra análise, né, que vai englobar até fundações e todo o equilíbrio da edificação. Nós estamos apenas pegando por pontos para podermos analisar. Outra análise que é muito importante é a rigidez dos pilares de apoio das vigas de transição. Será que se eu aumentar a rigidez desses pilares, eu vou contribuir para diminuir a minha seção transversal da minha viga de transição? Esta é uma pergunta que a gente pode responder aqui agora.
O pilar P8 e P10, originalmente, na versão da nossa, que nós obtivemos os dados para a viga de referência, ele tinha a dimensão de 20 por 50. E obtivemos ali, né, a nossa seção adequada, né, que atingia os estados limites. Agora, vamos, só para efeito de ilustração, vamos aumentar essa seção transversal do pilar para 50 centímetros por 50. Então, vamos ter um pilar quadrado e vamos fazer aquele mesmo trabalho, que é de procurar uma seção, menor seção transversal possível da viga de transição que atenda o estado limite último e o estado limite de serviço, só que agora eu vou dar ênfase em diminuir a altura da viga, o que pode ser um dos maiores problemas que a gente tem, às vezes, além do custo, é quanto à altura da viga, e aumentar a seção transversal, a largura da seção transversal, dar mais ênfase para isso e de procurar diminuir a altura, o máximo possível da viga. Então, por isso, nós chegamos a uma viga de 50 por 50. Então, passamos de 90, que era de referência, para uma de 50, desde que a gente não tenha, né, nenhum problema quanto a ter os pilares de 50 por 50. Mas, com frequência, o nosso maior problema está na altura. Quando nós fizemos essa opção, né, de uma viga de 50 por 50, o consumo de aço foi para 832,5 quilos da viga de transição, né, só mexendo no pilar até agora, além da viga. O volume de concreto foi para 3,60 metros cúbicos e a forma para 21,60 metros quadrados. Na análise do custo, comparando com a viga de referência, né, nós tivemos um pouco de diferença, que o custo da viga agora mais rígida, né, com 50 por 50, ela teve um custo de 8.745,15, comparado com 9.031,34, deu uma diferença de 3,17% só. Mas o ganho em termos de pé direito da edificação no térreo foi gigantesco, foi cerca de 40 centímetros. Então, o objetivo dessa análise agora foi mostrar que nós temos a opção de diminuir, né, a altura da viga, desde que tenha condição de alterar a rigidez dos pilares de apoio da viga e transição. Então, se tiver a limitação para a altura de viga e transição, uma opção econômica é aumentar a seção transversal dos pilares de apoio. E assim, nós teríamos, atendendo muitos problemas que nós temos quanto à arquitetura, quando somos obrigados a utilizar uma viga de transição. Assim encerramos esta série de vídeos sobre dimensionamento de viga de transição. Avaliamos a influência da variação dos parâmetros largura e altura da viga, rigidez da estrutura e resistência do concreto nos custos da mesma. Observamos que a variação de custos não é linear para os parâmetros, sempre tendo um ponto mais econômico. Na prática, o nosso grande desafio é encontrar a solução mais econômica envolvendo todos os parâmetros simultaneamente.